Vamos lá, pegando a introdução. Então, sobre o processo de habilitação, então, o que interessa a vocês aqui referente ao processo de habilitação? Quais são os requisitos para entrar no processo? São 3 os requisitos, né? 4, perdão. Ser penalmente imputável, observe na minha tela até escrever, pode responder pelos seus atos e ser condenado, ou seja, no Brasil, para ser penalmente imputável, tem que ser maior de 18 anos. E saber ler e escrever, ser alfabetizado, possuir carteira de identidade ou equivalente e cadastro de pessoa física CPF. Então, esses são os pré-requisitos para entrar no processo. Então, atendendo aos pré-requisitos, vocês poderão entrar no processo. Bom, na sequência, algumas coisas eu irei ignorar aqui, tá? Eu acho muita informação desnecessária. Então, atendendo aos pré-requisitos, vocês irão entrar no processo, tá? A primeira etapa do processo é fazer os exames, seria o médico, né, a avaliação psicológica, e estão fazendo agora o teórico, após aptos aí nos dois aqui, tá? No médico e no psicológico. Feitas as 45 aulas teóricas, botar logo abaixo, ó, distribuindo aí, né, por carga horária. Feitas as 45, vocês irão fazer a prova teórica. Então, aprovados na prova teórica, irão começar a fazer a aula prática que está na sequência. Só que para isso, eu quero que vocês vão na próxima página, achem esse títulozinho para mim aqui. Licença de aprendizagem de direção veicular. Seria a LADV, né? Licença de aprendizagem de direção veicular, que é um documento que você vai ter direito a ele após aprovado no teórico. Tá? Para pagar uma taxa para o Estado, ele vai chegar para você, vai ser impresso na autoescola, para você usar ele para fazer aula prática. Tá? Do texto, o que me interessa é essa partezinha final, tá? Para não esticar muito assunto. Fala que o condutor encontrar dirigindo sem a companhia do instrutor terá sua LADV suspensa por 6 meses. Clássicos de nós simulados. Então, você está no processo de habilitação, te pegou dirigindo, você pode ficar suspenso aí por 6 meses sem poder fazer aulas, exames, ok? Então, marquem isso para a prova. Então, em posse da licença, vocês irão fazer aula prática. Então, volto para a página anterior, só para comentar a prática também, resenhando o mais rápido que eu puder aqui. Então, categoria A, se você pretende tirar a categoria A, quantas aulas mínimas você tem que fazer? 20 horas aula, no mínimo, tá? Fala com o instrutor credenciado. E para adição de categoria A, serão necessárias 15 aulas, tá, de direção aí. Então, para adicionar a A, né, você tem que ter A, B, C, D ou E, se você quiser adicionar a A. Então, para adição de categoria, serão necessárias mais 15 aulas, ou seja, adicionar a A. Categoria B, mesma coisa. Então, sobre a categoria B, por padrão, obrigatório é fazer 20 aulas de prática de direção veicular. E para a adição da categoria B, serão necessárias 15 aulas, ok? E seguindo aqui, o último do meu aqui é a ACC, né? Fala sobre a ACC. Temos uma carga horária aqui, isso pouco me importa, nem comento isso. Só comentar sobre a ACC. Então, sobre a ACC, tá, que isso não é considerado categoria de habilitação, é uma licença, é uma autorização para conduzir ciclomotor, que é uma cinquentinha, a gente vai ver daqui a pouco o significado da sigla, porque esse texto é todo fragmentado nesse livro. Então, é uma habilitação que serve para dirigir somente um ciclomotor, que a gente chama de cinquentinha, que não passa de 50 km por hora ou 50 cilindradas. Existe um processo para obter essa ACC, embora uma carga horária, né, prevista menor, tá? Mas vai ter que fazer exame médico, né, psicológico e etc. Para depois você fazer aulas numa cinquentinha, exame numa cinquentinha e vai dirigir somente uma cinquentinha enquanto você não tirar a categoria A. Certo? Então, não é viável, né, essa autorização. Seria interessante se no Brasil, menor de idade pudesse tirar alguma habilitação. Menor de 18 anos. Certo? No Brasil não pode, então não é necessário, né? É desnecessário isso. Então, por que existe a previsão de habilitação para essa habilitação, já que ninguém tira? Né? Para evitar que as pessoas, né, conduzam esses veículos na via sem ter habilitação. Bom, tá aí. Se for aprovado em todas as etapas do processo, tá, vai ser emitida a sua primeira habilitação. Com a carteira A pode, Felipe, tá? Carteira A, você está habilitado. Qualquer coisa que tem 2 ou 3 anos, a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Falar das categorias, beleza? Qualquer um. Vamos direto para a próxima página.
Se você for aprovado em todas as etapas do processo, tá, de habilitação, vai ser emitida a sua primeira habilitação, né, que é a permissão para dirigir. Significado da sigla aqui, ó, PPD. Eu acho que é muito simulados aí para o nosso, muito tempo que eu não vejo cair. Mas na sua prova oficial, eu sei que cai isso lá. Então, qual é o significado da sigla PPD? Permissão para dirigir. Tá? Não tem nada de provisória, não, tá? Não é permissão provisória para dirigir. Provisória não existe. Provisória é apelido que vocês colocam aí. Então, a sigla PPD significa permissão para dirigir. Ela vai chamar a permissão durante quanto tempo? Durante 1 ano. Então, durante esse 1 ano aí, tá, o que você não pode fazer para não ter ela cassada, para você não perder ela? Está logo abaixo, ó. A habilitação definitiva CNH será conferida ao portador da PPD, que ao término de 1 ano, não tiver cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave, ou ser reincidente em infração média. Então, facilzinho de perder a sua, né, permissão para dirigir. Então, exemplo de infração gravíssima. Como exemplo, avançar no sinal vermelho é infração gravíssima. Grave, por exemplo, sem o cinto. Tá? Ou reincidente em infração média. Então, conduzir o veículo com a mão só, qualquer tanto faz, moto ou carro, é a mesma, tá? Infração média. Ou seja, com o braço na janelinha do veículo dá para identificar, e moto sem comentário, como é que vai identificar, né? Fácil de se ver. Então, caso isso ocorra, o condutor terá PPD cassado e deverá reiniciar todo o processo de habilitação, podendo reiniciar imediatamente após a cassação. Então, caso você tenha essas infrações, tá? Ou uma que você pode ter, então, de fato, seria uma média, né? Seria reincidente, não sei se falei isso. Caso de reincidência, ou seja, uma eu posso ter, certo? Não faz menções quando há infrações leves, porque praticamente vai tomar leve, são bem poucas infrações leves previstas aí, só para vocês saberem. Que a maioria ou é média, grave ou gravíssima. Beleza? Então, se você tiver a sua PPD cassada, né? Você vai ter quanto tempo você vai ter que esperar para recomeçar, né? Para refazer, né? Ou seja, começar tudo de novo. Então tá aqui, ó, o tempo que você espera está te respondendo aqui, ó, podendo reiniciar imediatamente após a cassação. Beleza? Então tá aqui para a prova, é essa informação que interessa. Tem algum detalhezinho, depende da infração que levou, por exemplo, gravíssima, vou dar um exemplo, te pegou alcoolizado, tá? Teve cassação da sua PPD. Bom, alcoolizado é uma infração, né, que tem fator multiplicador, ela tem um agravante maior. Então, você pode ter certeza, tá, que você não vai tirar a qualquer momento, não. Mas caso seja infrações comuns, como citei exemplos aí, tá? Na teoria, você pode, assim que deu baixa lá, acabou seu processo, você pode recomeçar tudo de novo, do zero. Você não aproveita nada, tá? Zerou a sua pauta. Você não existe mais nada, do zero. Logo abaixo está o local que fala sobre o que é ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, que é a ACC. Nunca vi se você perguntar em prova o significado da ACC. Nunca vi. Só tem 15 anos que eu brinco com isso. É específico para veículos de 2 rodas, com no máximo 50 cilindradas e velocidade de até 50 km por hora, classificados como ciclomotor. Beleza? Seria a autorização ACC. E para fechar, nosso simulado aparece muito isso aqui, ó, que é a obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidas para a CNH nas categorias A, B, ou seja, A ou B, e A/B, né? Porque vocês sabem que vocês podem entrar no processo para tirar as duas de uma vez, né? A mesma coisa. Então, resumindo, seria o mesmo processo que vocês estão passando agora para tirar uma ACC, embora, como eu disse, uma carga horária menor. Então, visto aí, se tiver alguma pergunta, façam, tá? Estou seguindo. Vamos falar do próximo título, que é CNH digital. Tá? Algumas coisas estarei ignorando. De CNH digital nem tem o texto, tá? Só um comentário breve. Então, sobre a CNH digital, é o seu documento de forma digital. Você pode estar apresentando ela através do seu smartphone. Então, baixando o aplicativo para o seu smartphone, tá? Você vai estar jogando essa CNH para dentro dele através de um QR Code que vem nela. E, na teoria, ela vale em todo o território nacional. Você pode estar apresentando ela de forma digital. Tá? Digo, na teoria, não é aconselhável. Se você saiu fora do seu estado, é aconselhável levar de forma física também. Tá? Porque para a apresentação dela não é necessário ter dados móveis na internet. Você pode estar apresentando ela, tá?
sem ter dados móveis, sem problema algum. Os dados móveis são necessários somente para o cadastro. Vamos lá, então, as categorias de habilitação, próximo título. Bom, temos atenção aí das categorias. Quem perguntou foi o professor Felipe, referente a uma situação aí. Pergunta feita, atenção sobre as categorias, que eu vou falar agora, para aprender isso de uma vez. Bom, seguindo aí, vamos lá. Pergunta feita e falta resposta nenhuma, né? Vamos lá, então, categoria A. Então, o condutor habilitado que pretende habilitar-se na categoria A, qual veículo ele vai poder conduzir? O texto fala veículos automotores elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Então, destaca isso aqui no seu texto. Tá? Tudo que tiver 2 ou 3 rodas com a categoria A, você está habilitado. O exame de direção veicular para habilitação nessa categoria deverá ocorrer em uma área destinada a este fim, chamada motopista, e o veículo para exame tem que ter cilindrada acima de 120. Então, o que me interessa, 2 ou 3, tá? O seu exame não é feito em via pública, é feito em motopista, e o veículo para exame tem que ter cilindrada acima de 120. Então, cuidado com essa pegadinha de simulados aqui, tá? Aparecem muitos simulados como acima de 125. Não, 120 já pode estar fazendo aí o exame. Categoria B. Então, veículos cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação também não exceda 8 lugares, excluindo o motorista. Então, o que interessa a vocês, para resumir aqui o texto, o máximo de peso para a categoria, 3.500 kg. Capacidade de passageiros, então seria 8 lugares, excluindo o motorista, ou seja, 9 pessoas no mesmo veículo. Capacidade máxima, aí, exemplo dessa lotação, a Kombi antiga tem essa lotação, tá? Kombi por padrão tem essa aí. Tem Kombis adaptadas que passam dessa quantidade de lugares. Mas por padrão, uma Kombi vem com essa capacidade. Bom, para fechar aqui, continuar, né? Todos os veículos, categoria C, todos os veículos utilizados nos transportes de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, então passou de 3.500 kg, é categoria C. Então, observem na sua B lá que você vai até 3.500. Então, passou disso, tem que ser no mínimo categoria C. Então, como exemplo, como tratores, máquinas zagueiras de motorização de carga, motor-casa, combinação de veículos e carenagem acoplada, reboque, semi-reboque, trailer articulada, não exceda 6.000 kg de PBT. Quero destacar esse finalzinho aqui, ó, em que a combinação de veículos, o reboque, etc., não pode passar de 6.000 kg de peso bruto total. Vou explicar isso aqui daqui a pouco. E também cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo o motorista. Então, a capacidade de lotação, se você tiver a categoria C, é a mesma da B. O que você vai ganhar com a C é somente peso. Então, como exemplo, temos aqui um caminhão. Então, o caminhão não há limite de peso para ele, tá? Tanto faz quantos mil quilos ele tem. Se for um conjunto só, um veículo só, tá? Não faz dimensão quanto ao peso. A sua única exceção é que ele não pode engatar nada atrás para puxar que exceda a 6.000 quilos. Exemplo lá na categoria E. Só olhar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um semi-reboque. Então, esse aqui são 2 veículos. Então, se a capacidade desse semi-reboque aqui passar de 6.000 quilos, essa combinação não pode ser feita com a categoria C. Tá? E com certeza isso aqui passa de 6.000 quilos. 6.000 quilos é nada. Para fechar, quase, né? Categoria D. Então, veículo utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares. E para pleitear essa categoria é necessário ter idade mínima de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B e 1 ano de categoria C. O veículo utilizado no exame para habilitação nesta categoria deverá ter a capacidade mínima de 20 lugares. Bom, o que me interessa no texto sobre a categoria D, ela veio para te liberar aí que a B e a C te limitou. Ela te limitou até 8 lugares. Então, passou de 8 lugares é categoria D. Observe que no texto não faz menção quanto a peso, porque automaticamente você absorve a C. Tudo que a C pode, você pode. Então, com a categoria D,
Eu dirijo qualquer caminhão, estou habilitado, e veio aqui para me liberar a capacidade de passageiros, que é de 8 lugares. Como exemplo, ônibus, vans e etc. Passou de 8, é categoria D. Queria que destacasse aqui para os nossos simulados, ó. Qual veículo utilizado aí para exame tem que ter capacidade mínima de 20 lugares, isso para fazer exame. Depois não há limite de lugares. Então, normalmente usa-se o micro-ônibus para fazer exame para a categoria D. E fechando aí a última, que é a categoria E, ainda falta a CC, que eu não comentei. Categoria E, o condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D, ou seja, tudo de 4 rodas para baixo você está habilitado. Então, todos que se encaixem na B, na C e na D, você pode estar conduzindo com a E. E cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, telha articulada, tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total. Então, ela veio a categoria E só para te liberar a capacidade desse veículo aqui de trás. Então, cujo reboque e semi-reboque passar de 6.000 kg tem que ser categoria E. Para conduzir, para fazer esse acoplamento para puxar. Então, pegamos aqui, falta mais uma, né, que é a última de vocês, aí, que é a ACC, no meu caso é a primeira. Então, licença só para ACC, observe que fala licença, se não é considerada habilitação, ok? É um veículo de 2 rodas, classificados como ciclomotor, que não exceda 50 cilindradas, e o exame de direção veicular para habilitação nessa categoria deverá ocorrer em uma área destinada a esse fim, denominada motopista. Beleza? Aqui está uma questãozinha de simulados aí, pode aparecer, né? Então, para quais habilitações, né, o condutor não vai ser necessário fazer exame em via pública, ou seja, seu exame é feito em circuito fechado. Então, seria para a licença ACC, que é feita em motopista, e para a categoria A, também que é feito em motopista. Então, para essas aí, o exame é feito em circuito fechado. Salvo exceções à regra, em alguns locais não é, mas por padrão, né, todos deveriam ser feitos em circuito fechado. E para acabar a novela aqui, antes de acabar a aula, a gente vai pegar aqui, ó, mudança e inclusão de categoria. Então, qual é o prazo que você tem que estar esperando para mudar ou adicionar categoria? Eu tenho uma resenha disso aqui, vou mostrar daqui a pouco. Antes disso, eu quero marcar esse parágrafozinho. Então, para a mudança de categoria D ou E, o candidato terá que ter 21 anos de idade e não poderá cometer 2 infrações de natureza gravíssima durante os últimos 12 meses. Então, destaca isso para mim. E para fechar, a gente vai pegar o prazo para adicionar ou mudar a categoria. Eu tenho uma resenha disso. E está aqui, ó. Dá um play para vocês verem. Então, prazo para adicionar ou mudar a categoria. Então, eu tenho a categoria A, pretendo tirar a B. Quanto tempo eu espero? Tá? Não há prazo, sem tempo algum. Eu tenho a B, quero adicionar a A. Também, mesma coisa, tá? Sem prazo, sem tempo de espera. Daqui para cima é chamada mudança de categoria. Eu vou trocar a categoria que eu tenho. Então, vamos lá, de B para C, eu aguardo 1 ano. De C para D, também aguardo 1 ano. E lembrando que para tirar a categoria D tem que ser maior de 21. Tá? Se você tirou a C com menos de 21, tem que aguardar fazer 21 para você tirar a D. E de D para E também 1 ano. Temos 2 atalhos aí, porque a categoria C hoje é considerada a categoria morta. Ninguém mais tira isso, porque vocês viram lá, quem tirar a D faz tudo que a C faz. Né? Então dirige qualquer caminhão e também está habilitado para dirigir ônibus, veículos que passam de 8 lugares, aí, ônibus, etc. Então temos um atalho que é de B diretamente para D, é só aguardar 2 anos. E o próximo atalho é de C, diretamente para E, é só aguardar 1 ano. Então, dica para a prova. Se cair isso na sua prova, pega a dica. Qual que não é 1 ano? Só olhar aqui, ó, de A para B e de B para A, que não há prazo, é 0. E de B para D, que é 2 anos. Os demais, só olhar aí, tudo é 1 ano.